Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos resolver uma questão que caiu no vestibular da UFMS em 2020, uma questão que fala sobre gráficos, né? E essa questão é boa porque nela a gente vai fazer aqui uma revisão praticamente de tudo que você deve saber sobre o gráfico, que no caso aqui é de uma função do primeiro grau. Então a questão diz o seguinte: o gráfico da função f de r mais implica em reais. A seguir, mostra o faturamento f de t em milhares de reais de um restaurante, em função do tempo t, desde o dia de sua inauguração. Temos o gráfico, onde no eixo das ordenadas temos então a variável que vai te dar o faturamento em reais, milhares de reais, e nas abscissas o eixo nós temos aqui a função do tempo para isso. E temos dois pontos, x0, y3 e outro ponto, x1 e o y5. Lembrando que o y aqui seria o f de r, né? E o x é a variável independente. Aí você tem as alternativas. Então a gente vai resolver analisando cada alternativa. A primeira alternativa, antes de começar a alternativa, o que nós já sabemos já da função? Ela é uma função do primeiro grau, cuja fórmula é y igual a x mais b. Aqui nós temos o A chamado coeficiente angular, que dá a angulação da reta. Temos aqui o B, que é o coeficiente linear, onde a reta toca o eixo y, tá? É o B da função. Então, esses elementos aqui são elementos básicos de qualquer função do primeiro grau. Então, na alternativa A, quando ele pergunta o coeficiente angular da função é 3, quando ele afirma, a gente tem como responder se realmente o coeficiente angular dessa função é 3 através de uma formulinha do A, que é o coeficiente angular, onde você tem uma divisão entre um elemento y final menos um elemento y inicial sobre um elemento x final menos um elemento x inicial. Bom, aqui nós temos dois pontos. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui ó, o 5 como um elemento final, um y final, e o 3 como um elemento y inicial. Embaixo eu colocarei então x como elemento final. Nesse ponto aqui que eu estou utilizando, colocaria então 1. E o x inicial do outro ponto seria o 0. Então nós temos aqui 5 menos 3, 2. 1 menos 0, 1. 2 dividido por 1, 2. Então não é a alternativa A. O coeficiente angular dessa função é 2. Passamos aqui então para a afirmação da letra B. O gráfico da função f é paralelo ao gráfico da função h de r, né? Onde coloca aqui função ht igual a t mais 3. Ora, para ser paralelo, você tem que ter então uma reta, né? Que passe desse jeito aqui, ó, a mesma distância entre os pontos da reta. Então, vamos fazer aqui alguns valores para ver se realmente essa função ht seria paralela a essa função dada aqui, ó. Vamos atribuir alguns valores. Vamos colocar então aqui, ó, por exemplo, o meu x seria o t, 0. E o meu h de t, que seria o y, seria quanto? 0. 0 mais 3, 3. Se eu colocar agora 1, 1 mais 3, 4. Rapidamente, se você fizer aqui um gráfico e colocar aqui, ó, x igual a 0, está aqui, né? Correspondente aqui 3. Vamos jogar mais ou menos aqui o 3. Aqui está um ponto, né? Vamos colocar agora x igual a 1, mais ou menos aqui, respectivamente o ponto 4. Vamos colocar aqui mais ou menos. Se você traçar aqui uma reta e observar aqui no ponto
0,3 aqui, ó, você teria mais ou menos esta situação aqui, ó, né? O gráfico não seria paralelo. Na realidade, ele está tocando, né, nessa função dada. Então, essa alternativa está errada. Vamos aqui para a letra C. O grafo da função f é perpendicular ao grafo da função pt igual a menos 2t menos 2. Então, como é que seria essa função aqui? Ó? pt, seria o novo y aqui agora, né? Menos 2t menos 2. O que é perpendicular? Perpendicular seria fazendo aqui um ângulo de 90 graus, né? Então, mais uma vez, você pode atribuir valores aqui, ó. Vamos colocar alguns valores. Então, vamos colocar aqui no t, que seria o meu x aqui no caso. Vamos colocar aqui, então, 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 2 é menos 4. Vamos colocar agora 0. Menos 2 vezes 0 dá quanto? Dá 0. Menos 2, menos 2. Então, vamos fazer aqui mais ou menos o gráfico novamente e colocar aqui os valores. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar debaixo aqui do 0. 0 e menos 2, tá? Mais ou menos aqui 0, menos 2, o ponto está aqui. Vamos colocar x igual a 1 e menos 4. Mais ou menos aqui, ó. Nesse caso aqui nós teríamos, né, um gráfico, uma função decrescente. E se você olhar aqui, ó, né, não tem como esse gráfico ser perpendicular, né? Essa função ser perpendicular a outra, tá? Não tem como. Existe aqui uma angulação aqui que não vai dar os 90 graus do perpendicularismo. Então está errado aqui essa alternativa. Letra D. O gráfico da função f interpreta o gráfico da função gr, t mais 5 no ponto 2.7, tá? Então, o que ele está falando aqui, ó? O gráfico da função f interpreta o gráfico da função gt igual a t mais 5 no ponto 2 e 7. Bom, para você saber isso aqui, uma maneira de você resolver seria você achar então a fórmula dessa função e colocar o ponto 2 e 7. Se houver coincidência na função dada, então realmente esse gráfico da função sugerida, gt, vai ter que interceptar essa função dada. Então, como é que nós achamos a fórmula da função? Bom, a fórmula, como eu já falei, é y igual a x mais b. Eu já tenho o a da função. Quanto que é o a? O a é igual a 2. Falta achar o b da função, que é o coeficiente linear. Olha, como é que eu acho isso? Basta você escolher um dos pontos. Vou pegar, por exemplo, o ponto 0,3, tá? Vou pegar o ponto 0,3. Se você pegar o ponto 0,3, substituir aqui na fórmula, y igual a 2, né? 2x, que é quanto x? O x aqui no caso, ele é, então, 0, né? 0 mais o b. E o y aqui é 3. Então, você tem 3, 2 vezes 0 mais b. Quanto que é o b? O b é igual a 3. Mas, para quem já está familiarizado, né, com o gráfico de uma função, ao você perceber aqui o gráfico cortando o eixo y, e como eu falei anteriormente, o b é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, você já veria aqui o 3 aqui como coeficiente o que? Linear. Então, você já tendo o coeficiente linear e o coeficiente angular, você tem a fórmula da função, nesse caso aqui, y igual a 2x mais 3. Vamos colocar então os pontos 2 e 7 aqui. Se você colocar aqui, ó, 2,
2 vezes 2 mais 3, 2 vezes 2, 4, mais 3, mais 3, 7. Realmente, né? Essa função dada, g de t igual a t mais 5, no ponto 2 e 7, coincide com o ponto 2 e 7 da função dada. Então, essa aqui seria a resposta correta, mas vamos olhar a última alternativa aqui. Ó. Ele fala f de 3 igual a 0. Olha, eu já tenho aqui a função f de 3 igual a 0 e quer saber o valor de y quando x é igual a 3. Então, vamos vir aqui na letra E para a gente conferir, né, se realmente deu a resposta correta. Então, vamos colocar aqui, ó, y igual a 2 vezes 3 mais 3. Olha, 2 vezes 3, 6 mais 3, 9. Não tem nada a ver, então, f de 3 ser igual a 0. Então, realmente, a resposta correta é a letra D. Ela intercepta o gráfico da função g de t igual a t mais 5 no ponto 2 e 7. Bom, então essa questão aqui da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sobre função do primeiro grau, nós vimos aqui basicamente uma revisão das características de uma função do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Não esqueçam de curtir o nosso canal e inscrever-se também para saber de outras aulas. Muito obrigado.